Fala galera, prazer falar novamente com os senhores, né? Espero que todos estejam muito bem. Dando sequência ao nosso estudo do processo civil 1, hoje nós vamos comentar a respeito dos atos das partes. Como já aprendemos, né, o critério adotado pelo CPC para classificar os atos processuais foi o critério subjetivo, que leva em conta para classificar o ato a pessoa que o praticou. Então hoje nós vamos estudar os atos das partes, cuja previsão legal está definida no Código de Processo Civil entre os artigos 200 ao artigo 202. Então, primeiramente é preciso saber o que são os atos das partes. Os atos das partes são os atos praticados pelo autor, ou pelo réu, ou por um dos terceiros intervenientes, ou pelo representante do Ministério Público, no exercício dos seus poderes ou direitos processuais, ou para o cumprimento de ônus, de obrigações ou de deveres decorrentes da relação processual. Eu posso afirmar para vocês que a prática do ato processual ela se constitui em um ônus, gerando a sua omissão a preclusão, ou seja, se a parte ela não pratica o ato processual, a consequência é a perda da oportunidade de se praticar o ato processual. Uma coisa muito importante para nós comentarmos, que deve ser comentada quando estudamos os atos das partes, é a respeito da eficácia dos atos das partes. Nesse sentido, dispõe o artigo 200 do Código de Processo Civil que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem de imediato, prestem atenção, a constituição, a modificação ou a extinção dos direitos processuais. Então, o que representa o artigo 200? O que ele quer nos demonstrar? Ele quer nos demonstrar que, em princípio, a eficácia do ato processual, da prática do ato processual, ela é imediata, não estando condicionada à redução a termo ou à homologação pelo juiz, salvo disposição em sentido contrário. O parágrafo único do artigo 200, ele nos traz uma exceção em relação à desistência da ação, que é um ato privativo do autor ou do reconvinte, que é o autor da ação de reconvenção. A desistência da ação, ela não impõe de imediato o seu efeito, pois para que ela possa gerar o efeito, ela está condicionada, está sujeita à homologação judicial. E eu vou explicar para que os senhores possam entender. De acordo com o artigo 312 do CPC, considera-se proposta a ação a partir do momento em que a petição inicial ela é protocolada. Então, a partir do momento em que a petição ela foi protocolada, a inicial foi protocolada, forma-se o processo. A partir daí, o juiz ele é investido da jurisdição, sendo dele a prerrogativa
de solucionar o conflito de interesses surgido entre as partes por meio de uma sentença. Então esse é o primeiro motivo, porque a desistência da ação não impõe de imediato seu efeito, somente esse sendo produzido após a homologação por sentença do juiz. E existem mais causas que eu explico daqui a pouco.